Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos confirmar que a adjudicação não libera o adjudicante, ou seja, o credor, do pagamento de eventuais obrigações assim chamadas propter rem, ou seja, aquelas que se vinculam diretamente ao bem imóvel. No caso aqui, se tratando de IPTU. Trata-se do recurso ordinário e mandado de segurança 509, dígito 03 de 2020, cuja emenda traz o seguinte: a arrematação em asta pública pressupõe o pagamento de determinado preço pelo arrematante, o qual se destinará a quitar as obrigações determinadas, líquidas e vencidas do devedor ou do bem leiloado, seguindo-se a ordem de preferência legal. Assim, sendo forma originária de aquisição do bem, esse é transferido estando livre e desembaraçado de tributos ou responsabilidade. A adjudicação é ato de expropriação executiva de caráter prioritário na execução, no qual o bem penhorado é transferido para o patrimônio do próprio credor, sem entrega efetiva de preço, mas como forma de quitação do próprio crédito, artigo 876 do CPC. O ato coator que determinou a inexigibilidade do tributo por causa da alienação por adjudicação, forma derivada de aquisição do bem, violou o direito líquido e certo do município credor do tributo legítimo. Entender de forma diversa criaria perigoso precedente como forma de evasão fiscal. Então, o que se tem nesse caso é bastante interessante que esse processo, já na emenda se tem a distinção entre a arrematação e a adjudicação. A execução judicial é uma maneira forçada de transferência de patrimônio. No caso, a arrematação é quando o terceiro, em vista de bem levado à asta pública, deposita preço ou paga preço e, nesse caso, obtém de forma originária a propriedade de determinado bem. Quando se fala em aquisição originária, é essa característica de que o bem fica livre de outros tributos ou qualquer outros encargos que incidissem sobre o bem previamente. De outra forma, a adjudicação é também uma maneira forçada de transferência de bem do devedor para o credor, mas não se caracteriza, no caso, como a aquisição originária. E, por consequência, para fins de ordem legal, e especialmente de ordem tributária, não se qualifica como aquisição originária, tampouco libera o bem de eventuais tributos que sobre ele incidam. E, particularmente, aqui no caso, se tratava de IPTU, que tem essa noção, tem essa característica de se tratar de uma obrigação propter rem, ou seja, uma obrigação que está vinculada mais ao bem propriamente do que qualquer outro titular de direito vinculado a esse bem. Como outro exemplo de obrigações propter rem são obrigações condominiais, que também, seguindo a linha desse precedente, também sofreriam esse mesmo tipo de consequência, ou seja, se estivesse diante de arrematação, eventualmente essas obrigações condominiais não precisariam ser atendidas pelo valor correspondente ao bem. De outra sorte, na adjudicação, já seria certo de que permaneceria a obrigação de quitação pelo credor e que foi o adjudicante dessas obrigações condominiais e aqui nesse caso do IPTU. Então o que se concedeu nesse mandado de segurança foi a tutela ao município que queria ver desfeita ou impugnada essa decisão que considerou como inexigível o tributo, o IPTU, que em tese seria devida então pelo adjudicante, o que no caso seria o credor, ou seja, o reclamante na ação trabalhista originária, ou seja, o reclamante teve tutela deferida na fase de conhecimento, levou o processo, levou essa sentença, esse título judicial à execução, obteve a penhora sobre determinado bem imóvel que foi levado à asta pública, mas sem sucesso, foi adjudicado pelo próprio credor, ou seja, o trabalhador reclamante, e a dúvida que se gerou foi se o devedor, o credor, ou melhor dizendo, o reclamante, seria obrigado a pagar o IPTU relativo a esse bem. O que se entendeu originalmente no juízo de execução é que essa obrigação seria inexigível, mas por meio do julgamento desse mandado de segurança se reconheceu que a obrigação persistiria em virtude de a adjudicação não ser considerada como forma de aquisição originária de bem imóvel. Aqui, no final, vale destacar essa circunstância da prevenção ou da precaução do judiciário em não firmar precedente que levasse, de alguma sorte, a essa possibilidade de evasão fiscal. Ou seja, de que ao invés de que
em juízo se procedesse a arrematações, se procedesse à adjudicação e também se obtivesse já na adjudicação, sem necessidade de apresentação de valores, sem necessidade de depósito, se obtivesse uma forma originária de aquisição e que livrasse o bem, especialmente o bem imóvel, de qualquer encargos que incidissem, qualquer gravame ou qualquer dívida ou obrigação de ordem diversa que incidisse sobre esse bem. E esse foi um cuidado que, por assim dizer, a prudência do tribunal julgou conveniente adotar. Mas o que é importante destacar aqui é essa circunstância, a distinção entre a adjudicação e a arrematação, e de que na adjudicação não se qualifica como aquisição originária de bem e, assim, eventuais obrigações, especialmente aquelas de natureza própria terreno, permanecem exigíveis ainda que o credor originário na reclamação trabalhista seja esse adjudicante. Assim, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e do processo de trabalho. Se alguma dúvida ficou em relação a esse tema, eu peço que você deixe indicado nos comentários e eu explicito melhor. A ementa completa desse julgado estará logo abaixo na descrição do vídeo. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!